E como já diria Hudson, as melhores noites de quarta-feira de Libertadores são no Morumbi. Mas ontem foi terça, não importa. Não importa, o que importa é que noites de Libertadores no Morumbi são mágicas. E o São Paulo passa às quartas de finais da Copa Libertadores, lugar onde o São Paulo merece estar, pela sua grandeza. Afinal, São Paulo é 3 vezes campeão da Libertadores e 3 vezes campeão mundial. Então, mais do que merecido pela grandeza, porém nós sabemos que só grandeza não te garante nada, você precisa jogar. E ultimamente aí a gente tem sofrido com dirigentes incompetentes, jogadores aí sem condição de vestir a camisa do São Paulo, que acabam dando vexame, ficando de fora da Libertadores, caindo em primeira fase, caindo em pré-Libertadores, né? Ao longo dos anos aí a gente vem, infelizmente, passando por isso. Mas depois aqui desse breve desabafo aí, vamos falar do São Paulo, que passou pelo Atlético Nacional. E rapaz, que final de jogo foi aquele, hein? Bom, antes de tudo já peço que você se inscreva no canal, deixe o like para poder fortalecer o vídeo, tá? Eu ia gravar o vídeo depois que acabasse o jogo, porém acabou muito tarde. E aí eu tenho que acordar às 5 da manhã, então assim, não consegui fazer o vídeo logo após o final. Tive que fazer agora, faltando 20 minutinhos para eu entrar no meu horário de expediente, ok? E vamos falar um pouco. Bom, após o São Paulo ter empatado lá na Colômbia com o Atlético, pelo resultado de 0-0, onde o São Paulo saiu de lá por um milagre, né? Saiu de lá sem uma derrota de 2-0 no mínimo por um milagre. E aí chegou no Morumbi, expectativa muito alta, recorde de público, cara, 57 mil torcedores. E assim, a torcida do Atlético Nacional também esteve muito presente. Mas tem uma pequena questão aí, que é o seguinte, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu fico muito preocupado quando o São Paulo faz um gol cedo. Vocês também ficam? Eu fico. Por quê? É bom você ter um gol logo cedo, mas o problema do São Paulo é que quando faz um gol cedo, parece que começa a administrar a partida e não vai pro ataque, não vai em busca de fazer um, de fazer dois, de fazer três. Eu sei que a equipe do Atlético ela é qualificada, porém São Paulo jogando em casa, com tudo isso de torcedor, Libertadores, tinha que ir pra cima. E o São Paulo foi. Criou algumas chances, o Atlético ainda não tava, né, naquele ritmo. Mas depois aí dos seus 25, 30 minutos, o Atlético começou a gostar do jogo. O São Paulo começou a deixar o Atlético gostar do jogo. Isso foi um problema. E, cara, o ataque dos caras, acho que o Morelos, cara, é um bom jogador, fazendo ali uma fumaça na zaga São Paulina. Apesar de eu ter achado o Ferrarese e Alan Franco e Sabino jogaram bem, não gostei muito das partidas de Cedric e Enzo, tanto defensivamente mais a parte do Enzo e ofensivamente a parte do Cedric, tá? Mas o São Paulo conseguiu ali, né? E aí 1-0, gol do André Silva bem no comecinho do jogo, tá? São Paulo termina o primeiro tempo, beleza, a gente naquela ansiedade, pô, vamos fazer o segundo, porque os caras estão gostando do jogo. Se o São Paulo toma um gol, cara, é muito perigoso, entendeu? E aí, em um pênalti, tá? O São Paulo fez grandes chances de jogo, né? E aí o São Paulo num pênalti cometido pelo Enzo Dias, o juiz vai ao VAR e pra mim foi pênalti mesmo, tá? E converte o pênalti fazendo 1-1. E aí meu coração já ficou, cara, pra quê? Pra quê, né? Pra quê? Mas o Rafael até acerta o canto, mas tem chance, quer dizer, quase, né? Quase que ele pega até. A gente já vai falar do Rafael. E aí começa aquela ansiedade do São Paulo tentar fazer o segundo gol pra poder não deixar ir para os pênaltis. E detalhe, o jogador do Nacional, aquele que errou os 2 pênaltis lá na Colômbia, ele foi expulso durante a comemoração do gol do Atlético Nacional. Eu não cheguei a ver detalhes do que aconteceu, mas parece que ele teve um desentendimento ali com o Ferrarese,
e ele já tinha um cartão amarelo, tomou o segundo e foi expulso. Daí o jogo pro São Paulo ficou mais fácil, entre aspas. O São Paulo tinha mais espaço no meio de campo. E aí começou a fazer mais jogadas. A entrada do Lucas foi muito bom, apesar de ele não ter feito assim grandes jogadas, mas foi uma boa adição ao jogo. E o São Paulo tentava, não ia. São Paulo ansioso, né, tentando ir para cima, mas não conseguia de fato concretizar as chances. Teve um lance lá do Luciano, cara, que ele vai chutar, ele escorrega, não consegue chutar. Aí o zagueiro do Atlético vai tirar a bola bate no pé do Luciano e quase vai pro... Cara, se é gol ali, cara, ó, esse é um dos gols mais incríveis do São Paulo na Libertadores, tá? E aí o São Paulo vai, martela, e aí o Atlético, que não é bobo nem nada, começa a amarrar o jogo, o jogador começa a cair, começa a fazer cera. O juiz, vendo o time do Atlético Nacional amarrar o jogo, deu 8 minutos de acréscimo. Quando eu vi, eu falei, não, cara, é no mínimo 10. No mínimo 10. E aí o Atlético continuou amarrando o jogo. Eu falei, cara, se o juiz, tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo, ele vai dar mais minutos de acréscimo aí em cima do minuto de acréscimo. Vai dar mais uns 3 aí pra cima, né, pra ficar 11 no total. Mas não, ele simplesmente acabou ali nos 8 e final de jogo. Pênaltis. Cara, o coração já tava daquele jeito, né? Já tava, pensando, cara, por que deixa chegar nesse nível de pênalti? Não, cara. Mas beleza, vamos pros pênaltis. E brilhou Rafael. Bom, tem alguma dúvida que o Rafael é o melhor goleiro pós Rogério Ceni? Porque eu sei que existem alguns debates que questionam justamente isso. Mas assim, porque algumas torcedoras falam, mas o Rafael às vezes falha, às vezes toma uns gols. Mas cara, todo goleiro toma gol, todo goleiro comete falha. Mas cara, é inegável que pós Rogério Ceni, o Rafael é o melhor goleiro do São Paulo. Tanto que a gente viu a falta que ele fez na Copa do Brasil, sendo expulso injustamente, no meu ponto de vista, no começo do jogo, que prejudicou muito o São Paulo, né? E hoje acerta o canto do pênalti lá no primeiro lance, no primeiro jogo defende pênalti e na hora dos pênaltis brilha Rafael, faz defesa de pênalti, quase pega mais 2 pênaltis, quase pegou, ele acertou todos os cantos, menos o canto que o último lá chutou no travessão, né? Mas aí o São Paulo consegue ele converter, se não me engano, o Marcos Antônio chuta a bola no travessão, mas aí após o Rafael ter defendido um pênalti e aí o último jogador do Atlético chutar no travessão, Enzo Dias, se eu não me engano, foi o Enzo Dias, ele finaliza e coloca o São Paulo nas quartas de final da Libertadores. Cara, é muito bom você acordar no outro dia com o São Paulo classificado, né? Porque parece que acaba com o seu dia quando você acorda lembrando, o São Paulo foi desclassificado. Assim como na Copa do Brasil aconteceu, né? E esperamos que não aconteça mais esse ano. Mas um jogo de cada vez, porque se o São Paulo quiser ser campeão da Libertadores, vai ter que jogar mais do que vem jogando, tá? Porque os outros times têm elencos mais fortes do que o nosso, isso é inegável. O Crespo conseguiu arrumar a casa, tá conseguindo extrair o melhor dos jogadores, mas sabemos que o nosso elenco ainda não é aquele estrelado, aquele brabo para chegar. Mas assim, se tiver vontade, se tiver raça, se tiver um esquema tático, dá para sonhar. E agora a gente fica na expectativa entre LDU e Botafogo, tá? O primeiro jogo Botafogo ganhou aqui no Rio por 1-0, agora joga contra a LDU em Quito. E assim, galera, Botafogo é um time melhor, na minha opinião, é o favorito para passar, mas eu tô achando que a LDU vai cometer o crime, tá? Eu tô com essa sensação, ok? Mas agora é esperar, é jogar, entendeu? O futebol é jogado e, cara, na raça, não pode... Os jogadores têm que entender, eu sei que eles deram o máximo ali, tá todo mundo de parabéns, classificação, esse aqui não é um vídeo pra crítica, mas pra gente pensar o seguinte, quer ser campeão de uma Libertadores, tem que correr, tem que se esforçar os 90 minutos, ou seja, os 180 minutos.
Mesmo se estiver ganhando de 2-0, tem que continuar indo para cima, tem que tentar fazer gol, não pode deixar o adversário se criar, crescer para cima do São Paulo. Senão o São Paulo, com uma vantagem, pode acabar tomando uma virada, tá? Mas isso aí a gente comenta em outro vídeo. Agora é para comemorar. Notas de jogadores. Rafael, cara, nota 10. Nota 10 pro Rafael. Quase pegou mais pênaltis, tá? Cédric Soares, cara, foi um jogador que eu não gostei tanto, ok? Mas ele deu só nota 6, tá? Ferrarese, Sabino e Alan Franco, eu gostei da partida deles, tá? Vou dar uns 7 para cada um. Enzo Soares, vou deixar com um 6, 5, porque cometeu pênalti. 5, tá? E aí temos Marcos Antônio, que pra mim jogou uma partidaça, muito participativo, tá? E pra mim ele leva uma nota 8, tá? Lembrando que o Rafael levou a nota 10, então o melhor da partida, ok? E aí no meio campo nós tivemos Bobadilha, Rodriguinho e teve mais um agora que eu tô esquecendo, cara. Mas ó, Bobadilha eu achei meio discreto, uma nota 5. Rodriguinho eu gostei, tá? Uma nota 6,5 pro Rodriguinho. E André Silva pelo gol tem que levar um 9. Não tem como, levar um 9, tá? Luciano, achei uma partida apagada do Luciano, mas ali tentou, né? Quase fez um gol, então vou dar uma nota 6,5, tá? E aí, Ferreirinha entrou bem, fez umas boas jogadas, né? Nota 6 aí pro Rodriguinho. Lucas entrou, mas não conseguiu ali ter uma sequência de jogadas. Então, assim, uma nota 6 pro Lucas, tá? E tem mais alguém que eu tô esquecendo do meio campo, mas não tô lembrando agora, né? Mas, enfim. E pro Crespo, bem-vindo, Crespo, à noite de Libertadores do São Paulo Futebol Clube. Teve aí sua primeira noite em casa, com o Morumbi cheio. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por nos classificar. E Crespo, por favor, seja o técnico que vá conquistar o tetracampeonato da Libertadores pelo São Paulo. Porque você é um cara que tem um carinho muito grande da torcida e também você tem um carinho pelo São Paulo, pela torcida. Então eu acho que você e nós merecemos essa conquista juntos. Então, vamos São Paulo, ficamos aí no aguardo dos nossos próximos adversários, mas agora eu foco voltando aí pro Campeonato Brasileiro, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like.